Olá, galera! Hoje vamos falar sobre Brasil, período regencial, que vai de 1831 até 1840. Vamos ver as características. A principal característica são as revoltas, tá? E nós estamos falando de um contexto em que Dom Pedro foi embora do Brasil, Dom Pedro I, ele retorna ao Brasil depois de abdicar ao trono brasileiro, em prol do seu filho Pedro de Alcântara, que tinha nesse momento apenas 5 anos de idade. Quando Dom Pedro vai embora, Pedrinho fica com o seu tutor, Bonifácio de Andrada e Silva, e na política nós teremos alguns regentes, pessoas que vão aí ocupar o cargo até que Pedro de Alcântara consiga comandar o Brasil. Será feita uma Assembleia Geral emergencial e eles vão eleger de forma indireta 3 deputados. E nós teremos regência trina provisória. Esta regência trina provisória, ela tem uma tendência liberal e ela vai tomar algumas atitudes bastante nacionalistas, como, por exemplo, anistia a presos políticos brasileiros, vai suspender aí o poder moderador, vai criar o Ministério dos Brasileiros, vai expulsar os estrangeiros que estão aqui no Brasil, principalmente aqueles que estão dentro do Exército Brasileiro. E aí a política se organiza e mais uma eleição indireta, eles têm uma regência trina permanente. Esta, por sua vez, é conservadora. Cria-se, então, nesse período aí, a Guarda Nacional, que é a base para o coronelismo, lembrando que o coronelismo tem 2 momentos. No primeiro momento é a ausência do exército, os latifundiários vão atuar como coronéis, recebendo por isso e usando seus agregados para resolver quiprocós regionais. E num segundo momento, o coronelismo vai ser político, mas a gente fala sobre esse assunto lá na frente no Brasil República. Essa regência trina permanente ainda vai criar o Código de Processo Criminal e vai eleger, então, aí, de forma indireta, um regente uno. Esta regência una, a primeira delas é do padre Diogo Feijó. Diogo Feijó é liberal, é uma regência progressista republicana. Padre Diogo Feijó vai criar o município do Rio de Janeiro como neutro e ele vai ter uma oposição muito forte das elites por causa do fato dele ser liberal e da igreja por causa de algumas declarações dele sobre o celibato. Importante dizer que no governo, na regência, né, no governo do padre Diogo Feijó, acontece farroupilha no Rio Grande do Sul, uma revolta, né, cabanagem lá no Pará, e malês na Bahia. Assim que o padre Feijó sai, lembrando que ele era liberal, entra Araújo Lima, que é a próxima regência una. Agora eu tenho um conservador regressista. Este, sim, ele é centralizador e controlador. A ideia dele é centralizar o poder, controlar funcionários, política, judiciário, de todas as formas. E nós teremos os partidos políticos que estão aí correndo na raia. Nós temos o Partido Restaurador, também conhecido como Caramurus. A ideia deles é restaurar a monarquia. Eu tenho o Partido Moderado, chamado de Chimangos, que esses defendiam o latifúndio e a escravidão. E tenho o Partido Liberal Exaltado, também conhecido como Farroupilha ou ainda Jurujubas, que defendiam a descentralização política e administrativa do Brasil. E aí nós entramos nas revoltas. As revoltas do período regencial, que é então a principal característica do período, são estas. Primeiro, Farroupilha, no Rio Grande do Sul, feita pela elite. O motivo deles para fazer a revolta era por causa dos impostos cobrados sobre o sal e o charque, a falta de protecionismo que tinha em relação ao charque vindo de fora, e eles também desejavam uma maior autonomia política.
Eles chegaram a dominar o Rio Grande do Sul e fizeram uma república chamada Rio-Grandense. Também chegaram em Laguna e fizeram a República Juliana. Importante que eu tenho líderes aqui, Bento Gonçalves, que é gaúcho, e tenho Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi vai ficar conhecido como herói de dois mundos, porque ele luta aqui na Farroupilha e luta também na unificação da Itália depois. Como eu estou falando de elite, eu estou falando, de uma classe social maior aqui da região sul. Caxias, então, e o governo, neste caso aqui, nós estávamos falando da regência una do padre Feijó, aí eles vão chegar a um acordo. Importante dizer que a maioria das revoltas são sufocadas de forma violenta, porém, esta vai chegar a um acordo. Caxias, que é o líder do exército nesse momento, vai fazer um acordo chamado Acordo do Poncho Verde. Outra coisa importante, esta aqui é uma revolta que ela dura 10 anos, 5 anos no período regencial e 5 anos no Segundo Império. Este acordo do Poncho Verde, então, põe fim a esta revolta. A próxima revolta é a revolta dos malês. Ela tem um cunho religioso. Ela dura apenas uma madrugada, porque vai ter uma traição e eles não vão conseguir resolver, não vão para a rua como eles tinham intenção, tá? Malês eram chamados os escravos e as escravas de origem islâmica, da religião islâmica. Eles desejavam fazer um Estado islâmico, eles gostariam de ter a liberdade religiosa e eles eram contra os maus tratos e a exploração. O movimento é reprimido mesmo antes de sair, porque tem uma traição aí. Uma esposa que vê o seu marido indo várias noites seguidas para um galpão, acredita que ele está se encontrando com outra mulher e denuncia ele ao senhor, o senhor de escravos. O senhor vai lá e não era outra mulher, lá era então a reunião desses escravos e ex-escravos fazendo uma ideia de movimento para implantar aí uma república islâmica, um Estado islâmico. Esse movimento vai ser sufocado de uma maneira muito violenta, com grande parte desses rapazes aí, dessas pessoas que estavam envolvidas, sendo fuziladas, antes ainda sendo açoitadas em praça pública. E aí nós vamos para a cabanagem, que acontece no Pará. Nesta eu tenho a elite e um pouco do envolvimento de populares. Eles chegam a tomar Belém por 9 meses, fazendo uma república, e os motivos dele, eles queriam, os motivos deles, eles gostariam de participação política e os populares estavam lutando contra a miséria, eles estavam insatisfeitos com a qualidade de vida. Este movimento vai ser reprimido de forma muito forte e nós teremos aproximadamente 30.000 mortes, isso é muita gente. Já a Sabinada acontece na Bahia em 1837 até 1838, um ano, portanto, é um movimento separatista, eles chegam a tomar Salvador. Importante dizer é que é a classe média urbana, e nesta nós temos um nome ligado a um líder, né? Francisco Sabino, ele é um líder, ele é médico e é ele que dá início a esse movimento. O movimento vai ser sufocado de uma maneira bastante violenta, porém algumas pessoas serão anistiadas. Quais são essas pessoas? Aquelas que têm um poder aquisitivo maior. E aí vamos para Balaiada. Balaiada acontece no Maranhão entre 1838 e 1841. Balaiada é feita com participação da elite e da população. Nós temos aí oposição política, eu tenho a população de índios e negros, e eu tenho a elite com a divisão política de liberais, chamados de bem-te-vis, e os conservadores, chamados de cabanos. O motivo é disputa por poder e qualidade de vida. A cidade de Caxias vai ser o palco, então virá aí Caxias, que era do exército, o líder do exército, coronel, para resolver o problema. É aqui, depois que ele manda matar muita gente, que ele ganha o título de Duque de Caxias.
E os líderes rebeldes, eu tenho Negro Cosme, Cara Preta e Balaio. Eles serão todos mortos, fuzilados. Nós vamos então para o golpe da maioridade. O golpe da maioridade põe fim ao período regencial. Foi uma estratégia do Partido Liberal com o objetivo de restabelecer a estabilidade política do Brasil. Por fim a essas revoltas. Vai ter um clube da maioridade, que tem aí um líder que é o Antônio de Andrade Silva, que é parente do Bonifácio de Andrada. Eles vão então fazer um golpe e botar Pedrinho assumindo o governo. Pedro de Alcântara passa a se chamar Dom Pedro II, ele tinha 14 anos quando assume o governo do Brasil. E ele vai ficar até 1889, quando é proclamada a República. Então, ele vai ficar mais tempo no poder. Terminamos aqui o período regencial e a gente vai iniciar na próxima aula o Segundo Império. Falou, valeu? Até mais!